sobre a história de Goiás, né? Falar de Goiás não é muito fácil falar de Goiás, né? A história de Goiás, muito se pesquisa sobre ela e cada dia se descobre coisas novas, né? Hoje Goiás é um estado próspero, né? Um estado de respeito, entre outros estados, né? Ele se destaca na pecuária, tem grande polo industrial, tem um clima agradável, né? Tem uma população maravilhosa, né? É o estado que me acolheu. E hoje nós vamos falar sobre a situação de Goiás no século XVIII e o século XIX. Na realidade, no século XVIII e o século XIX, nós vamos observar que Goiás não tinha esse perfil que ele tem hoje. Goiás era o quê? Goiás, ele era, que nós vamos observar, ele é o fruto da expansão do nosso território. Como aconteceu a expansão do território brasileiro? Primeiro observa aqui no mapa, que vocês vão observar aqui no mapa, que vocês estão vendo, essa parte aqui cinza, né? Voltando no mapa aqui que eu errei, essa parte cinza aqui, ó, que você observa aqui, essa região todinha pertencia à Espanha. E já essa outra menor aqui, ó, que é delimitada pelo Tratado de Tordesilhas, né, que vocês já aprenderam, que dividia, ó, as terras da América do Sul, né, quando foi conquistado, na época da expansão marítima, dividia as terras da América do Sul entre dois estados, ou entre dois países, né, estado, né, Portugal, que era essa parte, dominava essa parte aqui, e essa aqui é a Espanha, os dois países da Península Ibérica. Só que por que eu estou usando esse mapa? Porque esse mapa aqui, ele é o primeiro mapa, né? Essa parte aqui que eu sublinhei, é o primeiro mapa do Brasil, né? É o mapa das capitanias hereditárias, né? Nesse período, eu, em vez de falar estados, falava capitanias, né? E nesse mapa aqui, se você for observar na divisão das capitanias hereditárias, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso não existia. Ainda não havia sido conquistados, tá? E aí nós vamos observar o quê? Que em 1580, o rei de Portugal, né, Dom Henrique, ele morre. E Portugal mandava aqui, ó, o Brasil era colônia do Portugal. E aí o que acontece? Dom Henrique morre e o parente mais próximo de Dom Henrique era quem? Era o rei Filipe II da Espanha. E o rei Filipe II da Espanha não pensou em duas vezes em reivindicar o território brasileiro. E aí, a partir de então, ocorre o que aqui? A União Ibérica, né? Vai ocorrer aqui a União Ibérica. Olha o tanto que escrevo bonito. A União Ibérica aqui. O que quer dizer a União Ibérica? Os dois países da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Certo? Só que quando houve a União Ibérica, essa linha aqui do Tratado de Tordesilhas, ela deixou de existir. E aí essa região aqui se tornou uma só. Só que veja aqui no próximo mapa, olha aqui, ó, a vantagem da União Ibérica. O que se ganhou com a União Ibérica? A expansão do nosso território. Praticamente aqui está o limite do Brasil hoje. Só que nós vamos aprender aqui que devido a essa expansão, a corrida expansionista aqui para expandir o nosso território, vai surgir quem? Vai surgir a capitania de Goiás, né? A capitania de Goiás surge aqui. E aqui, quem vai ser o fator contribuindo para ver essa expansão do território? Teve vários fatores que vão contribuir, né? Que vocês já estudaram em anos posteriores, por exemplo, a pecuária, né? A missão dos padres jesuítas e principalmente o que nos interessa aqui, os bandeirantes, tá? Olha aqui a rota dos bandeirantes, ou a rota dos desbravadores nesse período. Um deles são os bandeirantes. Aí o que vai acontecer, ó? Eles vão ultrapassar aqui, ó, o Tratado de Tordesilhas. Agora, por que os espanhóis vão deixar aqui? Nesse período aqui, os espanhóis não se interessaram muito por essas terras. A preocupação deles era o ouro, né?
Que havia os metais preciosos que eles exploravam lá nas regiões dos Incas, né? Dos Astecas. Então essas terras aqui para eles não tinha muito interesse. Só que nessa regiãozinha onde ele sai aqui, que hoje é São Paulo, naquela época chamava Capitania de São Vicente aqui, certo? Aí a Capitania de São Vicente saíram aqui os bandeirantes. Nessa saída aqui, o que aconteceu? Qual é o objetivo desses bandeirantes? O que eles buscavam? Veja a próxima imagem aqui, apresento a vocês as figuras de alguns bandeirantes. Olha aí os nossos bandeirantes, né? Os desbravadores paulistas, né? Que saíam pelo sertão em busca a princípio, de duas coisas. Eles buscavam ouro, né? Ou pedras preciosas, e buscavam também índios, né? Para serem escravizados. Embora os bandeirantes, nós não vamos aprofundar aqui, eles fossem os inimigos dos padres jesuítas, que eram tidos como os protetores dos índios. Mas nós vamos dar destaque aqui, o que acontece? Um bandeirante especial, que é o Bartolomeu Bueno da Silva, né? Tá? O famoso conquistador de Goiás, né? O homem das esmeraldas, né? Só que o que acontece? Em 1693, um outro bandeirante, Pascoal Moreira Cabral, ele descobre em Sabará, né? Sabará se tornou Minas Gerais, ele descobre ouro em Sabará. Depois se descobre em 1719 ouro em Mato Grosso, né? Cuiabá. E aí eles propõem o seguinte, quer ver? Observa o mapa lá, ó. Voltando o mapa aqui, né? É para dançar agora não. Aí eles vão observando aqui no mapa, veja aqui, ó. Olha aqui, ó. Se descobriu o ouro aqui, ó, em Cuiabá, em Minas Gerais, aí eles fizeram uma expedição que resultou aqui na conquista de Goiás. Vila Boa aqui no mapa se refere àquela cidade que antes era chamada de Santana e vai se transformar na capital de Goiás, né? Mais à frente nós vamos aprender sobre isso. Só que vocês vão observar aqui, por exemplo, vamos falar a história aqui do nosso bandeirante, né? Aqui, do Bartolomeu Bueno da Silva. Em 1725, Bartolomeu Bueno organiza uma expedição e chega nas regiões dos Goiáses, os caminhos dos Goiáses, que eram conhecidos os índios goianos. Daí o nome, né, Goiás, devido a essa tribo de índios, sabe? Agora o Bartolomeu Bueno, vocês conhecem já, talvez ele nos ensina nas séries anteriores, que ao chegar, né, no sertão dos goianos, dos Goiáses, né, ele percebe que os índios usam pepitas de ouro. E aí ele simplesmente faz o quê? Astuto, como disse que ele era, né? Ele simplesmente obriga os índios a contar aonde eles encontraram o ouro, porque a sede pelo ouro era enorme, né? E aí o que acontece? Ele pega uma bacia, que era usada para fazer o teste, né? Se o ouro era verdadeiro ou não, que era nas margens dos rios, e ele pega essa bacia e coloca cachaça na bacia, né? E taca fogo. E ele simplesmente fala para os índios: se vocês não me contar onde encontrar essas pepitas de ouro aqui, eu simplesmente vou queimar a fauna e a flora de vocês, né? Ou os rios e os animais de vocês. E os índios, você sabe que eles precisam da natureza. Os coitadinhos, ingenuamente, vão e relatam para ele aonde eles encontraram o ouro, certo? Então, o conquistador de Goiás, que conquistou Goiás, 1725, Bartolomeu Bueno da Silva. Os índios apelidaram ele de Ayanguera, tá? Que quer dizer feiticeiro, né? Dentre outros. Agora, só que observa mais à frente aqui, que vocês vão observar, aqui, representando os índios goianos, os Goiáses, né? Goiás tinha várias tribos de índios, até hoje ainda existe várias tribos de índios, né? Naquela época, os Goiáses, os avacanoeiros e os caiapós são os índios conhecidos daquela época. Hoje nós temos os chavantes, né? Que fazem parte também dos índios goianos, certo? Agora, só que nós vamos observar aqui, uma outra imagem aqui que vocês vão observar, que naquela época era o seguinte, não vou cortar uma parte aí para não ficar muito grande a aula, você vai observar o seguinte, aqui nesse mapa, vou usar esse mapa aqui para a gente contar a história do ouro. Gosto desse mapa, não, esse gráfico.
Eu gosto desse gráfico aqui, né? No livro do Boulos tem esse gráfico, eu achei ele aqui na internet maravilhoso. Por quê? Porque esse gráfico aqui, ele coloca as áreas auríferas, né? Ou as áreas produtoras de ouro, tanto em Minas Gerais, que vocês observam aqui, ó. Em 1705 começa a explorar o ouro em Minas Gerais. Goiás, Mato Grosso, 1725. O ano que foi conquistado o território goiano. E aqui, ó, você vê, e aqui já em 1729, eles começam a produzir o ouro aqui em Goiás, viu? E aí, o que que vai acontecer? Observa aí, em primeiro lugar, lógico, né, vocês já estudaram a aula passada sobre a Inconfidência Mineira, né, nas aulas anteriores. Minas Gerais lidera aqui o ouro. Segundo lugar vem quem? Goiás. E terceiro lugar, o Mato Grosso. São as regiões produtoras do ouro. Só que naquela época, para produzir o ouro, Portugal exigia o quê? O quinto. É o nome dado ao imposto pago pelo ouro, ao rei, à coroa de Portugal, o quinto. E vocês vão aprender que, por exemplo, quando Bartolomeu Bueno chegou aqui, na região que é Goiás, em 1725, ele veio com o filho dele, que tinha 12 anos. E em 1720, né, data da fundação da colonização dos Estados Unidos, retorna aqui em Goiás o Bartolomeu Bueno Dias Filho, né? Ele retorna para Goiás e diz que nessa volta dele aqui para Goiás, junto que antes ele tinha vindo com o pai, agora ele coleta algumas, né? Ele coleta algumas pepitas de ouro de diferentes metais. Além disso, diz que ele funda, né, aqui em Goiás, em 1720, alguns povoados, ou alguns arraiais, né? E quem são eles? Primeiro ele diz que é o Arraial da Barra, né? Que hoje é o atual município de Buenolândia, né? Que em homenagem a Bartolomeu Bueno recebeu o nome Buenolândia, né? Que diz que ela é município da cidade de Goiás hoje. Além disso, ele fundou também o Arraial de Santana, né? Em 1739, esse Arraial de Santana, que nós vamos observar mais à frente, vai ser chamado Vila Boa, né? Que vai se tornar a primeira capital da capitania de Goiás. Aí diz que dos períodos, por exemplo, de 1728, vou ler aqui porque a história de Goiás ela é muito cheia assim, de cronologia, né? De datas, tá? Aí diz que em 1728 até 1748, houve quem era o administrador das minas aqui? Bartolomeu Bueno da Silva Filho, certo? E aí, no caso, Bartolomeu Bueno da Silva, ele foi nomeado pela província de São Paulo, que é a província de São Paulo que mandava em Goiás. Não foi de lá que surgiram os bandeirantes? Aí o Bartolomeu Bueno da Silva, ele foi o primeiro superintendente a ser enviado para cá. O que faziam os superintendentes? Superintendente, nós já estudamos que é o órgão que foi criado para fiscalizar a mineração. E aí, o que o Bartolomeu Bueno da Silva fazia? Ele chegou aqui, naquela época, e escolheu como sede da superintendência a segunda cidade, o segundo arraial que existia na época. Primeiro, Santana, que era um dos importantes, que ele fundou em 1720, e 1728, 8 anos depois, ele vem como superintendente, né, para fiscalizar a produção do ouro. Nesse período, Goiás só se interessava na produção do ouro, explorar o ouro em Goiás. E aí, quem era o outro arraial importante? Meia Ponte, que hoje é Pirenópolis. Então, quem vai ser a primeira sede da superintendência? Meia Ponte. Só que diz o seguinte, você sabe que ninguém gosta de pagar imposto, e a maioria das pessoas não queria pagar o quinto. E aí passou a existir o quê? Contrabando, né? Você sabe que a maior parte do nosso ouro, né, foi embora para Portugal, principalmente para a Inglaterra, através do contrabando. Certo? O que era o contrabando? Existia duas formas de contrabando do ouro. Colocar o escravo, forçar o escravo a engolir certas pepitas de ouro. Após passar a fiscalização, dava laxante para o escravo. Se ele não expelisse a pepita, rachava a barriga do negro com a faca.
Aí, porque a vida era menos importante do que o ouro. E um outro costume que eles faziam para a prática do contrabando era fazer aquelas imagens de santo, enchia elas de ouro e daqui o nosso ouro passava sem fiscalização para fora, porque as pessoas respeitavam as imagens naquela época, certo? Então, diante desse contrabando, Meia Ponte passou a ter confronto com a província, com a capitania de São Paulo. São Paulo não gostou, porque eles reclamaram. Aí o que aconteceu nisso aí? O que vai acontecer diante disso aí, dessa crise com Meia Ponte e a cidade de São Paulo? Aí diz o seguinte, que Bartolomeu Bueno da Silva, ele deixou de ser o superintendente e aí deram a ele um título honorífico. Ele passou a se tornar o quê? Capitão-Mor, certo? E aí ele foi embora daqui, né? Juntamente com os... E aí o que aconteceu? Foi nomeado um novo superintendente para Goiás. E esse superintendente, quando ele chegou aqui em Goiás, o novo superintendente, ao chegar em Goiás, o que ele faz? Ele, através de uma carta régia, né, que aconteceu, foi escrita, houve uma divisão entre duas regiões dirigentes, Meia Ponte e, no caso, a Vila de Santana, certo? Então, quem é o novo dirigente que chegou aqui em 1733? O Gregório Dias da Silva, né? Que foi designado como superintendente para Goiás. E Bartolomeu Bueno se torna apenas um capitão-mor, certo? Entenderam? Só que qual é a consequência que vai acontecer aí dessa nomeação dele? Vai haver, além dessa divisão, e outra, diz que vai haver um período de paz, tranquilidade. Por quê? Porque vai acabar o contrabando, vai diminuir o contrabando. Acabar não, diminuir. E outra, os índios naquela época, veja a próxima imagem aqui, né, que vocês vão observar aqui. Naquela época, quem que tinha 4 grupos aqui nessa região das Minas de Goiás, ou na Intendência das Minas de Goiás, dizia o seguinte, 4 grupos, 2 eram os exploradores, a mão de obra, os índios, da etnia Caiapós, que não eram satisfeitos pelo trabalho escravo. Porque você sabe que os índios, os europeus costumavam dizer que os índios eram preguiçosos. Mentira! Os índios tinham uma cultura que dividia o trabalho pelo sexo. Trabalho realizado pela mulher e trabalho realizado pelos homens. E os portugueses simplesmente obrigavam os índios a realizar atividade que não era própria deles. E eles não eram satisfeitos com a escravidão. E o outro grupo é aqui o grupo dos escravos africanos. E uma minoria, né, de brancos. Mas só que aí vai começar a exigir o quê? A insatisfação dos pardos. Hoje a população brasileira, se brincar, a maior parte é parda. Só que naquela época os pardos eram os que se sentiam mais prejudicados, mas sofriam preconceito. Eles, por exemplo, não faziam parte da etnia dos índios e nem faziam parte da etnia dos africanos e nem da etnia dos brancos. Então eles ficavam à mercê da sociedade. Só que o que vai acontecer na região das Minas aqui em Goiás? A maioria desses pardos vão ocupar cargos na direção. E aí eles vão reivindicar direito de cidadania, de serem considerados como cidadãos, componentes da sociedade. E vão escrever, né, relatar os seus problemas, sua situação, até ao príncipe regente, certo? Então, entenderam? Só que aí, quais são as consequências da criação dessa intendência das Minas? Diminuiu o contrabando, houve menos resistência dos nativos, surgiram novos arraiais e houve a necessidade da criação de um mercado. Só que ele vai mostrar o seguinte, que o comércio nesse período aí não se desenvolveu em Goiás. Por que não desenvolveu o comércio em Goiás? Por causa de 2 fatores. Primeiro, o imposto sobre os produtos que traziam para Goiás
era muito caro. Os produtos, os alimentos vinham lá de São Paulo para ser vendido na região das Minas. E quando chegava aqui era caríssimo, tá? E quais são os fatores que tornavam ali? Outro fator que tornava esses produtos caros? Aqui, ó, o meio de transporte. Naquela época, para trazer os produtos lá de São Paulo, da capitania de São Paulo, era muito difícil, o transporte era feito de mulas, tá? E até esses produtos chegar aqui na mina, era muito caro, era muito difícil acesso, então dificultava esses produtos. Como que vai desenvolver um comércio assim? Vinham os mascates, né? Vender, os comerciantes vender os seus produtos na mina, certo? Só que aí vai dizer o seguinte, que diante da criação da superintendência das minas aqui em Goiás, eles vão exigir agora uma política econômica, ou seja, uma conjuntura política, econômica, administrativa, que agora atendesse às mudanças que estavam ocorrendo na própria região. Aí eles vão reivindicar o seguinte, por exemplo, não queriam mais se subordinar a São Paulo, né? Porque para eles subordinar São Paulo era muito longe, né? E São Paulo lucrava com a região. E vocês já vão perceber que vai começar a surgir os núcleos urbanos e também o sentimento de pertence, né? De pertencer a essa região. Diante disso, o que acontece? Em 1744, né? É criado, né? Um documento para que a região das minas, da Intendência das Minas aqui em Goiás, virasse uma capitania. Virasse uma capitania assim como São Paulo. Ao invés de ser sujeita a São Paulo, elas fossem independentes. E aí, em 1749, chega a Goiás o primeiro governador de Goiás, que é o Dom Marcos de Noronha, que vai se tornar posteriormente o Conde dos Arcos. Quem já foi na cidade de Goiás e visitou lá o museu, Museu das Bandeiras, né? Lá tem a história, né, do Marcos de Noronha, né, que foi o primeiro governador de Goiás. E aí, quem vai ser a sede da capital de Goiás? Vai ser a cidade de Santana, que vai ser elevada à situação de Vila Boa, em homenagem a Bartolomeu Bueno, ela vai chamar Vila Boa, tá? E aí o que ocorre? Lá na capitania de Goiás, ou na capital de Goiás, Vila Boa, vai ser criada a Casa de Fundição. O que é a Casa de Fundição? Lembra que era para conter, aqui ó, isso aqui no caso que vocês vão observar aqui a imagem, é a imagem de Vila Boa naquela época, ó. Como que era ela era nessa época? Eu já passei nessa ruinha aqui, ó. Então ela era, por exemplo, uma cidade muito pequena, mas diz que naquela época tinha 99 casas, tá? E aqui, ó, além dela vai surgir outros núcleos urbanos, né? Outras pequenas cidadezinhas. E aí, lógico, as cidades sempre têm o formato aí, porque elas surgem em volta da igreja. E aqui, vem mostrando uma imagem aqui, que hoje, nos nossos dias, é Vila Boa, a capital de Goiás hoje, né? Qual era a outra cidade, então, mais importante da época? Era aqui, né? A chamada Meia Ponte, que no caso hoje é Pirenópolis, praticamente parecida com a outra cidade, porque são cidades da época do ouro, certo? Agora só que veja aqui, ó, nessa época aqui havia uma grande disputa entre Meia Ponte e a capitania de Goiás, de Vila Boa, né? Ou seja, a sede da capitania de Goiás, que era Vila Boa. Lá na capitania de Goiás, por exemplo, tinha um problema aí, por exemplo, Meia Ponte se sentia, tinha até um slogan naquela época, Meia Ponte, que falava assim, plantando em Meia Ponte tudo dá, por causa do solo deles, que era um solo rico, até hoje não é rico. E também essa imagem que você observa aí, é a imagem, né, da primeira fazenda que se diz que foi fundada em Goiás, que é a fazenda chamada Fazenda Babilônia. A Fazenda Babilônia. Eu não estou lendo não, mas eu estou me orientando aqui pelo rascunho. A Fazenda Babilônia, que foi criada pelo comendador Joaquim Alves de Oliveira. Essa fazenda eu já levei os alunos lá, né? Ela conta
né, a história do Brasil colonial, desse período em Goiás. E aí, qual a importância dessa fazenda para Meia Ponte ou Pirenópolis hoje? Primeiro, essa fazenda Babilônia, ela era uma fazenda grande produtora de algodão e café. E a base do trabalho aqui era o escravo. Então, ela importava, por exemplo, Meia Ponte, ela usava do prestígio dessa fazenda, né, e vendia os produtos na Europa, lógico que mediante a capitania de São Paulo. Só que aí, Meia Ponte, nessa época, diz que ela passou a ter um comércio desenvolvido, tá? E também nesse período, lógico que na época da mineração, a preocupação dele era a exploração do ouro, diz que muito se passou fome. Tem alguns historiadores que costumam dizer que em Goiás passou-se muitas necessidades, até que eles começaram, né, a produzir ou cultivar alguns produtos agrícolas que passou a abastecer o mercado interno. E passou, através desses produtos agrícolas que eles produziam, desenvolveu-se uma economia de subsistência, certo? Só que aí, nesse período aí, como que vai surgir o gado? Antes mesmo da criação da superintendência, ou seja, antes mesmo da criação da capitania, passou a vir para o nosso território goiano, através do Rio São Francisco, que é o Rio dos Currais da Bahia. Então, o gado saía de lá e começou a penetrar no território goiano. E aí Formosa, né, se tornou onde foi criadas as primeiras fazendas de gado. Porque criar o gado era fácil.